Sabe aquela sensação de chegar num lugar e mesmo todo mundo falando português parecer que estão usando um código secreto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos mistérios de Arraial do Cabo, um lugar que tem, bom, uma língua própria. Olha só essa conversa aí na tela. Parece português, certo? Mas o que exatamente significa chamar alguém de galo? E o que é do cara? Para quem é de fora, esse diálogo é um verdadeiro enigma. E é por aqui que a nossa exploração de hoje começa. Então, bem-vindos ao cabistês, o dialeto que é a marca registrada de Arraial do Cabo. E olha, cada expressão dessas é muito mais do que só palavras. É um pedacinho da história, da identidade e do humor, que é bem afiado, do povo de lá. Para a gente conseguir decifrar esse código, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá nas origens. Tudo começou numa vila de pescadores que, aos poucos, foi tecendo uma cultura única, muito baseada nas histórias locais, nos famosos causos. E o jeito peculiar da cidade já aparece logo de cara na sua certidão de nascimento. A escolha da data de aniversário de Arraial do Cabo, por si só, já é uma história e tanto. Vamos tentar imaginar a cena. É 14 de maio de 1985. O governador Leonel Brizola está ali com a caneta na mão, pronto para assinar a emancipação da cidade. Mas bem na hora H, ele para e pergunta para a multidão se eles queriam o dia 14 ou o dia 13. E o povo todo, numa só voz, gritou pelo dia 13, em homenagem à abolição da escravatura. Essa decisão assim espontânea, coletiva, já mostra muito sobre como a identidade desse lugar foi forjada ali no calor do momento. Mas se essa história da data já é curiosa, a influência mais surpreendente que ajudou a moldar o cabistês não veio do mar, como seria de se esperar. Ela veio do céu, num evento bem dramático durante a Segunda Guerra Mundial. Pois é, em 1944, um dirigível americano simplesmente caiu perto da cidade por causa de uma tempestade. O resgate, os destroços, todo esse evento deixou para trás muito mais que memórias. Deixou palavras novas, que ecoam pelas ruas de Arraial até hoje. Os socorristas americanos usavam as suas flashlights, né? E os pescadores locais, quando receberam as lanternas deles, adaptaram o som. Foi assim que nasceu o Facilati. É incrível parar para pensar que um equipamento militar de décadas atrás ainda vive na fala do dia a dia, tipo quando alguém pede o Facilati porque acabou a luz. E não para por aí, não. A lona do dirigível, que era super resistente, impermeável, foi distribuída para os pescadores, que a transformaram em roupa de trabalho. E como eles passaram a chamar essa roupa? Roupa de aliado, por ter vindo dos aliados na guerra. Isso mostra a capacidade incrível da comunidade de transformar um destroço em algo útil e, de quebra, ainda criar uma expressão totalmente nova. Mas o cabistês não foi moldado só por esses grandes eventos históricos. O dia a dia da cidade é, na verdade, a fonte mais rica de expressões criativas e bem-humoradas que a gente vai decodificar agora. E talvez a tradição mais curiosa seja uma espécie de vaia coletiva. Como diz a pesquisadora Mary Damasceno, eles vaiam de tudo. A gaivota que erra o peixe, o lixo que voa na rua, é um ato social que define muito bem a identidade da cidade. E essa vaia tem nome. É a famosa Usca, um ritual de zombaria coletiva que, segundo os pesquisadores, é único no mundo. Um carro quebra no meio da rua? Usca. Um político faz um discurso ruim? Usca. Tudo e todos podem ser alvo dessa grande brincadeira. E o humor, claro, não para por aí. Dando uma olhada rápida nessa tabela, a gente vê mais alguns exemplos. Chamar alguém de galo é um jeito comum de se dirigir a uma pessoa. Dizer que algo está estragado, quando na verdade está uma delícia, isso é a pura ironia cabista. É o espírito criativo deles em ação. Ok, mas com o passar do tempo, como se garante que essas histórias incríveis e esse dialeto tão único não acabem desaparecendo? A preservação dessa cultura toda está nas mãos de verdadeiros guardiões da memória local. Pesquisadores e autores como a Mary Damasceno, o Leandro Miranda e a Fernanda Carriço se dedicam a documentar essas histórias, transformando as conversas de rua em registros históricos. Tudo para que o cabistês nunca seja esquecido. A história de Arraial do Cabo acaba fazendo a gente pensar que palavras e que histórias únicas existem na comunidade de cada um de nós. Afinal de contas, a verdadeira história de um lugar muitas vezes não está nos livros, mas sim na voz do seu povo.